Olá pessoal, meu nome é Hiroaki Kokudai. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Somos uma empresa de fato Lean, enxuta? Eu digo que ser Lean é muito difícil. Muitas empresas buscam, mas poucas empresas conseguem ser realmente Lean. Porque depende muito da maneira de pensar, da filosofia, das crenças que os dirigentes, lá da alta administração até a posição mais humilde, estão motivados para ser Lean. A Toyota mesmo demorou dezenas de anos. Ela tentou uma coisa, não deu certo, fez tentativa e erro. É assim que ela se tornou uma das empresas mais lucrativas do mundo, falando em indústria automotiva de montadora. E nos últimos anos, o lucro da Toyota foi maior que a soma das duas maiores concorrentes dela. Olha só, o lucro de uma empresa, a Toyota, foi maior que a soma das duas maiores concorrentes do mundo. Mas ela levou anos para conseguir isso. A jornada Lean não tem fim. Começa, mas nunca tem fim. As ferramentas são importantes, mas a maneira de pensar dos executivos da Lean, dos engenheiros da Lean e de todo o pessoal que trabalha na Toyota é diferente. Isso que nós vamos explicar passo a passo. Se eu vou fazer uma avaliação Lean numa empresa, eu estou numa sala de reunião com o presidente, com os diretores, com os gerentes, se eu não ouço as duas palavras mais importantes no Lean, que é Gemba, que é o local onde as coisas acontecem, e Kaizen, que é a melhoria contínua, numa conversa de 15 minutos, se eu não ouço pelo menos duas vezes essa palavra, eu não acredito que a empresa seja Lean. E terminada essa reunião na sala, eu vou descer para a fábrica ou para o escritório e na hora de sair, se os próprios funcionários da empresa não desligam a luz, eu não vou acreditar que eles não saibam que é desperdício. Porque, por mais barato que seja a iluminação numa fábrica, é um desperdício deixar uma sala vazia com luz acesa. Isso é desperdício. Outra coisa que eu pergunto para os dirigentes é quanto tempo do dia de trabalho deles eles ficam no Gemba. Se eles falam que só ficam 1 hora por dia, é pouco. Ele tem que ficar pelo menos 2, 3, 4 horas, verificando quais são os problemas e junto com as pessoas que trabalham, perguntar qual é o problema e qual problema pode ser resolvido com a sugestão deles mesmos. No Gemba deve haver bastante gestão à vista, quer dizer, painéis, quadros que você bate o olho e sabe como deve ser feito as coisas. As instruções de trabalho, ou os POP, procedimento operacional padrão, devem ficar na frente do operador e não na gaveta do supervisor, para que todos saibam exatamente como deve ser feito as coisas, as tarefas. Numa linha de montagem, por exemplo, eu quero ver garrafinhas de água para que cada pessoa possa ter a sua garrafa e não precisa se levantar para tomar água no bebedouro perto, porque a linha de montagem não pode parar. É claro que pode haver paradas programadas para ginástica laboral, para que as pessoas façam ginástica para evitar os problemas de saúde. Os operadores não devem ser sacrificados. Dizem que o Taiichi Ohno, criador do sistema Toyota de produção, ele era considerado um diabo, uma pessoa muito cruel. Mentira. Nos livros de Lean fala que ele se preocupava muito com a segurança e com a produtividade dos operários que ficavam fazendo as tarefas. Com os engenheiros que desprezavam essas pessoas mais operacionais, ele era bastante rigoroso. Ele era considerado uma espécie de diabo. Eu quero ver, junto com a gestão à vista, aqueles quadros com tamanho A3, mostrando os problemas e as soluções para esses problemas, de maneira bem atualizada. Eu quero também assistir a reunião matinal, o chamado Asaichi, a primeira coisa de manhã, onde são discutidos os problemas de qualidade do dia anterior e quais são os problemas que podem acontecer durante a jornada de trabalho. Eu quero ver fichas de auditoria de 5S colocadas de maneira visível e atualizadas. Em muitas empresas, recentemente, eu vejo que existe uma auditoria, por exemplo, de 5S feito em janeiro, quando eu estou em março.
Está tudo desatualizado. Eles falam que tem 5S, mas não tem, nem nas auditorias. Também eu quero ver o andon ou botão de parada sendo apertado toda vez que acontece um problema numa linha de montagem, para que o supervisor ou até o gerente apareçam para resolver o problema. Melhor parar a linha já do que continuar fazendo peças com problema. Eu quero também ver nas máquinas algumas fichas de manutenção produtiva total, aquelas fichinhas que indicam cor vermelha quando só a manutenção é que pode interferir, e cor azul quando o próprio operador, quando tiver tempo, ele pode apertar um parafuso, uma porca que está solta. Eu também quero ver nas fábricas os quadros de ferramenta com gestão à vista, em que tem um lugar para cada coisa e cada lugar tem a sua própria ferramenta, para que as pessoas não fiquem perdidas, perdendo tempo procurando ferramentas porque não está no quadro de sombra. Numa empresa Lean, o abastecimento da linha de montagem deve ser feita por uma pessoa que é chamado de Homem-Aranha em algumas empresas, porque ele tem que ficar correndo para não deixar a linha parar. Ele tem que trazer peças, componentes, para que o operador da linha de montagem não precise parar a linha e buscar ele mesmo peças que estão faltando. Essa figura se chama Homem-Aranha em algumas empresas porque parece um inseto que fica numa água parada, correndo de um lado para o outro. Ele não pode deixar a linha parar. Numa máquina que está havendo uma troca de ferramentas, eu quero ver antes da troca de produto A para produto B, todas as ferramentas previamente colocadas ao lado da máquina, bem como os componentes ou as peças, as matérias-primas que vão ser usadas no produto novo. Não deve ficar procurando peças quando está havendo a troca de ferramentas. A troca de ferramentas tem que ser a mais rápida possível, para não haver desperdício de tempo. Concluindo, para responder a pergunta no começo do vídeo, de fato a empresa é Lean? Precisa ter todas essas situações e essa mentalidade precisa existir na cabeça, desde o alto dirigente para todas as pessoas que trabalham, ok? Muito obrigado. Então, vocês gostaram desse vídeo? Não se esqueçam de acessar a agenda de conteúdo para saber quais são os próximos vídeos para você aumentar seu conhecimento. Obrigado.